O Evangelho de hoje nos ensina a ser pessoas melhores ao mostrar que a verdadeira liberdade está em servir com humildade e sabedoria. Veja, Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, demonstra que, mesmo estando acima das obrigações terrenas, escolhe cumpri-las para não causar escândalo. Isso nos inspira a agir com responsabilidade, com respeito em nossas relações diárias, cumprindo nossas obrigações com o coração voltado para o bem comum. Então o Evangelho de hoje nos ensina a confiar na providência divina, sabendo que Deus sempre nos provê o necessário para viver segundo sua vontade. E ao seguir o exemplo de Cristo, aprendemos a equilibrar nossa liberdade com nossas responsabilidades, vivendo em harmonia com os outros e glorificando a Deus em nossas ações. Assim nos tornamos pessoas mais justas, humildes e conscientes do nosso papel no mundo. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e também a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 17, versículos do 22 ao 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, é uma grande alegria nos reunirmos novamente aqui nesta segunda-feira para meditarmos o Evangelho do dia. Uma passagem rica em ensinamentos onde Jesus, em meio a seus discípulos, revela mais uma vez a iminência de sua paixão, morte e ressurreição. E este trecho oferece uma oportunidade profunda para refletirmos sobre o significado do sacrifício, da obediência, da liberdade também espiritual que Cristo nos oferece. Agora, antes, é preciso contextualizar. Este episódio se dá logo após a transfiguração de Jesus e também a cura do jovem possuído por um demônio. Isso nós acompanhamos já dias atrás. Estamos em um momento de intensa preparação espiritual, onde Jesus então começa a revelar mais abertamente seu destino aos discípulos. E ele diz: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Claro, queridos, a tristeza dos discípulos é evidente, pois não conseguem ainda compreender completamente o mistério da ressurreição e também a necessidade do sofrimento que precede a glória. E logo em seguida, em Cafarnaum, surge então a questão do imposto do templo. Os cobradores de impostos abordam Pedro, questionando se o mestre paga o tributo. Jesus, claro, com sua sabedoria, responde de forma clara, honesta, mostra sua soberania ao mesmo tempo,
ensina uma lição sobre obediência e não causar escândalo. O imposto, queridos, mencionado no Evangelho, era uma taxa anual que todo judeu maior de 20 anos deveria pagar para a manutenção do Templo de Jerusalém. Jesus, sendo filho de Deus, o verdadeiro rei, não estaria sujeito a tais obrigações terrenas. Ele é o Senhor do Templo e, como tal, está acima de qualquer tributo. No entanto, ele escolhe pagar o imposto, não por necessidade, mas para evitar escândalos e mal-entendidos. Então Jesus questiona Pedro: os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro então responde: dos estranhos. Jesus então afirma: logo os filhos são livres. Esse diálogo então revela que, como filhos de Deus, estamos livres das obrigações impostas pelo mundo, mas também destaca a importância de agir com sabedoria para não causar tropeço aos outros. A ordem então de Jesus a Pedro para pescar um peixe, no qual encontraria uma moeda para pagar o imposto, demonstra a provisão divina e reforça o conceito de que, mesmo sendo livres, somos chamados a viver em harmonia com as leis humanas, desde que estas não contrariem a vontade de Deus. Claro, queridos, o dia a dia somos constantemente confrontados com tantas situações que testam nossa fé, não é mesmo? Testam nossa obediência, nossa sabedoria também. Muitas vezes nos vemos em dilemas onde o cumprimento de certas obrigações sociais, legais, podem parecer contrário ao que acreditamos ser nossa liberdade em Cristo. Então o Evangelho de hoje nos ensina que, embora sejamos livres como filhos de Deus, essa liberdade não nos exime da responsabilidade de viver em sociedade com respeito e prudência. Em um mundo onde as normas e regras podem parecer opressivas, é importante lembrar que nossa verdadeira liberdade não está em evitar essas obrigações, mas em vivê-las de maneira que glorifiquem a Deus. Assim como Jesus pagou o imposto para não escandalizar, também somos chamados a cumprir nossas responsabilidades civis, sociais, com o mesmo espírito de humildade e serviço. E claro, queridos, as lições do Evangelho de hoje são de grande relevância para nós. Vivemos em uma era onde a busca por liberdade pessoal é intensa, muitas vezes em detrimento do bem comum. Só que o Evangelho nos lembra que a verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas fazer o que é certo diante de Deus e dos homens. E um exemplo prático disso pode ser visto na forma como lidamos as leis e as normas que nos são impostas. Somos constantemente desafiados a encontrar um equilíbrio entre nossa liberdade como cristãos e nossas responsabilidades como membros de uma comunidade. Só que Jesus nos ensina que é possível sim cumprir nossas obrigações sem comprometer nossa fé e que, ao fazer isso, estamos dando um testemunho poderoso ao mundo. Além disso, o milagre da moeda no peixe nos lembra da providência divina. Em momentos de necessidade, quando parece que as obrigações são pesadas demais, podemos e devemos confiar que Deus proverá os meios para cumpri-las. Isso então nos encoraja a não temer as dificuldades, mas a enfrentá-las com confiança na ajuda divina. E claro, muitas vezes nós somos tentados a ignorar certas responsabilidades, achando que, por sermos filhos de Deus, estamos acima delas, não é mesmo? O Evangelho então nos ensina que a verdadeira grandeza está em cumprir com humildade e sabedoria aquilo que nos é pedido, mesmo que pareça insignificante ou injusto. Outro exemplo é a maneira como lidamos com as pequenas obrigações do dia a dia, como pagar impostos, respeitar as leis de trânsito, ao cumprir deveres familiares. Embora essas coisas possam parecer pequenas, triviais, ao realizá-las com o espírito certo, estamos seguindo o exemplo de Cristo e também testemunhando a presença de Deus em nossa vida. Além disso, ao lidar também com críticas ou questionamentos sobre nossa fé,
podemos aprender com a resposta de Jesus. Ele não evitou a questão, mas respondeu de maneira que edificou e trouxe clareza. Então, em nossos diálogos com o mundo, somos chamados a fazer o mesmo. Responder com sabedoria de modo a não escandalizar, mas trazer luz e entendimento. Então, queridos, com todas as lições deste importantíssimo evangelho de hoje, nós, como cristãos, somos chamados a viver uma liberdade que se manifesta no serviço e na obediência. Não somos escravos das leis, mas também não as ignoramos. Antes, as cumprimos com o coração voltado para Deus e para o próximo. Em um mundo que nos desafia a escolher entre nossa fé e nossas responsabilidades, o exemplo de Jesus nos guia a encontrar um caminho de integridade, de paz. E possamos, então, à luz deste Evangelho, viver nossa liberdade com sabedoria, cumprindo nossas obrigações de maneira que glorifique a Deus e também edifique o próximo. E que em todas as coisas possamos confiar na providência divina, certos de que o Senhor proverá o necessário para que possamos cumprir sempre Sua vontade em nossas vidas. Amém? E claro, hoje, se for possível, coloque logo abaixo nos comentários esta simples mas poderosa frase: Senhor, que eu possa sempre fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor Jesus, estamos aqui hoje, felizes, confiantes, com corações abertos, para acompanhar este Evangelho que nos revela as profundezas do Teu amor e também da Tua sabedoria. E nós te agradecemos por nos ensinar que a verdadeira liberdade vem do Teu coração, onde encontramos a paz, mas é uma paz que o mundo não pode dar. Tu que és o Filho de Deus, nos mostraste a humildade ao cumprir as obrigações terrenas, ensinando-nos que o amor deve sempre guiar nossas ações, mesmo nas coisas simples da vida. Então ajuda-nos, Senhor, a compreender que, embora sejamos livres, somos chamados a viver em harmonia com o próximo, respeitando as responsabilidades que nos são confiadas. Dá-nos, então, a graça de cumprir nossas obrigações com alegria, serenidade, sabendo que em tudo podemos glorificar o Teu nome. Conceda-nos, Senhor, a sabedoria para discernir o que é justo, a coragem também para seguir o Teu exemplo, mesmo quando as exigências do mundo nos parecem difíceis. Que possamos sempre confiar na Tua providência, crendo que assim como providenciaste a moeda no peixe para Pedro, também proverás tudo o que necessitamos para viver segundo a Tua vontade. E que o nosso coração esteja sempre voltado para Ti, e que em todas as nossas ações, grandes ou pequenas, possamos refletir o Teu amor e também a Tua luz. Amém. Muito obrigado você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro que, se for possível, deixe o gostei no vídeo, o like e se inscreva também aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este Evangelho de hoje. Faça a palavra de Deus chegar a mais e mais pessoas. Você também tem um importantíssimo papel como um grande evangelizador que você é. Então, faça a palavra de Deus chegar a mais pessoas. Conto com a sua ajuda. E claro, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, até o nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.